E estamos aqui na incrível Praia do Matador com Luana do Bem e António Raminhos. Tudo bem, Olá, António? olá, tudo bem? Olá, Raminhos, bem-vindo. António ou Raminhos? O que é que... António, sabes, António sempre sou muito aberto. Nunca ninguém me trata por António, não costumo responder. Não respondes, é só... Não, só diz António, pode não ser para mim, pode ser para outro António qualquer. Raminhos é uma coisa muito mais específica, Então não é? ficamos com Raminhos. Ou o nome de bairro, Que é? Tosé. Tosé é bacana. Também é um Tosé. bocadinho Beto. Também é um bocadinho Estás Beto. maluca? Não, é um Tosé é Beto? Não. É Topé Beto é das Beto. Touradas. Não, Tosé, peraí, isso é Beto das Touradas. É Beto, tu vens aqui à Praia do Matador, não é, Tosé? Epá, não, Tosé é mecânico. Fui focado. Tosé é mecânico. Olha, tu tens um novo projeto, que é a primeira coisa que vamos falar aqui hoje, que é um podcast. Sim, como acho que havia poucos. Mas na quarentena, isso é um efeito também de quarentena, pandemia, mas se tiverem qualidade, quantos mais, melhor. Sim. Por isso, antes de mais, parabéns. Obrigado. E, em primeiro lugar, chama-se Somos Todos Malucos. Porquê? Porque é o que eu acho. Eu acho que somos todos malucos, não é? Aliás, esta frase, o Somos Todos Malucos, surgiu... Primeiro o podcast surgiu das conversas que eu tinha no Instagram. Eu comecei a fazer umas conversas no Instagram sobre o tema da ansiedade e da saúde mental. Quando começou a pandemia e eu senti necessidade de falar disso por uma questão de identificação. Para que as pessoas pudessem identificar também. Criar um clube, estás a ver? Um clube. O Clube dos Ansiosos, no fundo. Ansiosos dos maluquinhos. E depois estas conversas acabaram e eu achei que o Instagram, apesar de ser uma rede grande, limita, porque há muita gente que não tem ou que não consegue depois ouvir quando quer, e então resolvi criar esse podcast. O Somos Todos Malucos, porque foi uma frase que surgiu numa dessas conversas, e eu acho que é mesmo verdade, somos todos malucos, cada um tem a sua loucura, e eu acho que o maior maluco é aquele que não sabe que é. Esse é o pior de todos. Tu lidaste, na altura até falaste um pouco de ansiedade e quando isto começou tudo, e a pandemia, a quarentena, que não foram tempos fáceis para ninguém no geral. Este projeto, sentes que, ou seja, surgiu se calhar para ajudar as pessoas e identificarmos todos uns com os outros, mas de que forma é que te ajudou a ti pessoalmente? Epá, olha, primeiro isto é mesmo um projeto que eu faço porque gosto, porque estou a pagar para fazer, não tenho patrocínios e estou a pagar para fazê-lo, mas curiosamente é das coisas que me têm dado mais prazer. E o mais engraçado é que eu próprio, as conversas são terapia para mim, porque eu estou a ouvir as conversas e estou... Aliás, a maior parte das pessoas que eu convido é já porque eu tenho interesse em saber coisas sobre elas, não é? Não é tanto de este gajo vai dar bué de likes, porque muitas pessoas não são conhecidas, algumas são, outras não, mas é sobretudo, este tipo tem uma perspectiva de vida curiosa, porque é que ele faz isto desta maneira? E então eu convido-as por isso. E depois, o engraçado é que ainda ontem ou anteontem eu estava a rever um podcast para tirar os tempos e preparar o programa, e comecei a perceber esta cena ajuda-me bastante porque é também terapia para mim. Eu estou a fazer revisões de muitas coisas que já sabia, estou a aprender outras, estou a tentar aplicar coisas que eles me vão dizendo ali que são pessoas que aplicam na vida delas também. E portanto, mais do que identificação, aliás, é as duas coisas, é para que as pessoas possam perceber que há mais pessoas que pensam como elas ou que enfrentam certas dificuldades e, sobretudo, eu acho que é também uma maneira de eu próprio me ajudar e aplicar algumas coisas na minha vida. Estavas a falar o porquê de escolheres os convidados que escolhes e neste momento já estão 3 episódios, se não me engano, no YouTube, certo? Sim. A Sara Norte, a Sónia Tavares e o Francisco. E o João Francisco. João Francisco, dois nomes. Pois, eu ia para o Francisco só. Como é que foi a escolher a ordem de convidados? Tu sentes que, por exemplo, começar com a Sara Norte tinha um determinado impacto porque é conhecida um bocadinho a sua história e ao ver o podcast dela dá-te outra perspectiva das coisas e nota-se que é uma mulher, é mesmo muito, muito forte. Mas tu escolheste a ordem dos convidados ou à medida que vai acontecendo vais convidando? Eu gravei logo uma data deles seguidos. Okay. Porquê? Porque sou eu que estou a pagar. Porque estás a pagar, exatamente. Estou a pagar, não é? Não vou gravar um por dia. Sou eu que estou a pagar, então eu gravei uma data deles, depois
à medida que ia gravando, tinha as conversas na cabeça e ia percebendo, ok, era agir colocar este aqui nesta posição. Obviamente que eu pus a Sara Norte e a Sónia primeiro, porque são pessoas mais conhecidas e obviamente queria também que criasse algum impacto para que as pessoas tivessem curiosidade em ir ver. Mas, por exemplo, o quarto, que é o Vasco Baião, é um desconhecido, mas é um tipo com uma história de vida incrível, meu. E depois tens um psiquiatra, e depois tens pessoas ligadas à alimentação, tens pessoas ligadas ao desporto. Portanto, eu vou mais pelas histórias das pessoas e tento que haja aí um equilíbrio. Agora, a Sara, por exemplo, lá está. A Sara era daquelas pessoas que eu conhecia, sobretudo das redes, e obviamente também já tinha feito muitas piadas sobre ela há muito tempo, mas tu começas a conhecer as pessoas e começas a vê-las e ouvi-las e percebes que obviamente crias imagens que não são às vezes muito reais. E a Sara é do caraças, a Sara é muito engraçada, tem uma vida incrível e muitas vezes ajuda-nos, não é aquela coisa de olha, estás aí a falar mal, olha as criancinhas em África que estão a sofrer tanto. Não é tanto isso, mas é tu percebes, há pessoas que passam dificuldades e conseguem arranjar uma maneira de dar a volta, porque é que eu também não hei de tentar fazer isso com a minha vida, não é? Não é que seja melhor ou seja pior, é apenas uma perspectiva. E a Sara, tu conseguias brincar com tudo, não é? Tanto que eu brinquei com o tema da prisão sem grande stress. Sim, mas dá-te também a possibilidade de relativizar, não é? Depois as pessoas falam também abertamente sobre os temas e isso acaba por desmistificá-los, não é? Sim, mas a ideia é exatamente essa. Eu, por exemplo, escrevi o livro agora, que saiu agora sobre o tema a minha história. E parece assim uma cena verdadeira. A minha história. Mas é a minha história. Eu lido com questões da perturbação obsessiva compulsiva e a ansiedade desde puto. E então escrevi um livro sobre os primeiros episódios, desde que me lembro dos meus primeiros episódios, e sobre o facto dos meus pais estarem a borrifar para a cena, porque era na altura, ninguém sabia o que era esta merda sequer. E o facto de eu partilhar essa história, eu sei que há muita gente que se vai identificar. E esse é o objetivo, é porque as pessoas não partilham O livro chama-se uma coisa muito básica, que é somos todos estranhos, até percebermos que isso é normal. Porque é isso que eu acho. Se tu não partilhas as tuas ideias, se tu estás com os teus macaquinhos na tua cabeça e não partilhas com ninguém, tu vais achar que tu és maluco. E depois dizes assim, olha, eu afinal gosto de fazer isto ou aquilo, e alguém diz, mas eu também costumo fazer isso e tudo. Até deixas de ser especial, sabes? Tu sentes que encontraste um bocado essa identificação também no stand-up? Porque eu acho que no stand-up nós, pelo menos, acho que partilhamos muitas vezes coisas que nós pensamos, tipo, isto é tão particular, isto é tão característico, e depois tu partilhas a achar que tem graça por ser tão característico, mas percebes que tem graça pela identificação, porque há mais pessoas como tu. Olha a minha perturbação aqui a funcionar. Mas já estamos assim, eu já estive aqui de costas direitas, já estive aqui assim de costas direitas, mas o Ricardo fez isto só. O Ricardo fez isto e manteve, estás a perceber? E ficou, e eu já tenho estado aqui a nadar. Eu já estava aqui, olha. Calcificou, eu estou aqui com um esforço físico. E eu digo-te uma coisa, eu há bocado estava-me a afastar. Baixa aqui, assim. Fica assim. Há bocado estava-me a afastar para não estar à minha frente e o Ricardo veio atrás e fez isto. E eu pronto, voltei para facilitar. Tu és uma rapariga linda, eu peço desculpa se estava aqui a tapar de alguma coisa. Vamos pôr os dois assim, vai tu. Bem, de repente é um... Não vou dizer, para não ficar na internet. Eu percebi, estavas a falar do stand-up, da identificação. Olha, há bocado estávamos aqui a falar e tu fizeste uma graçola. Uma piadola. E eu ri-me porque eu acho que é genuíno. E no stand-up eu acho que o que conta sobretudo não é tu ires tanto atrás, obviamente, do que é que achas que do que é que achas que as pessoas vão achar graça, mas aquilo que é genuíno para ti. Por isso é que muitas piadas que tu fazes, muitas vezes não é a piada em si, é a forma conforme o dizes, a intensidade, a força que tu metes, a energia que tu metes no texto que estás a dizer, porque as pessoas percebem, porra, o que esta gaja está a dizer é mesmo verdade, é real, ele passou mesmo por isto. E eu, por exemplo, o espetáculo que eu estava a fazer antes da pandemia, que era o sentido das coisas e isso, que era muito sobre os temas da ansiedade e a minha relação com os meus pais, com os meus irmãos, e eu cheguei a ter ataques de pânico nesse espetáculo. As pessoas não notaram, eu notei, como é óbvio. Tive que tomar ansiolíticos antes do espetáculo e caraças. Mas esse espetáculo
havia muito disto, que era eu ser muito genuíno, e eu no fim do espetáculo tinha sempre mails ou mensagens ou pessoas que vinham ter comigo a dizer: fogo, eu pensava que era só eu que tinha esta cena, ou que lidava com isto desta maneira, ou que tinha essa relação com o meu pai ou com a minha mãe, e é do caraças. Pá, eu acho que isso é que é giro, é as pessoas perceberem que ninguém está sozinho, meu. Por muito que tu aches que estás sozinho, obviamente são os teus problemas, é a tua vida, é a tua maneira de lidar com eles. Pá, mas são 7 bilhões de pessoas, é impossível aquilo que tu estás a passar ainda ninguém ter passado. Portanto, ninguém está sozinho. Eu por acaso lembro-me num espetáculo. Tu por acaso estás sozinho, era o que ias dizer. Eu por acaso estou sozinho. Eu sou filho único e vi-o de uma aldeia, por isso, na parte da vida, tive de ir para os estás mesmo sozinho. Tive de ir para os escuteiros, agora pensa o que é que uma pessoa faz. Também andei nos escuteiros. Ai, andaste? Andei, pá, sim, os meus pensamentos, não, incrível, entrem nos escuteiros e conheçam pessoas e tudo. Voltas para a aldeia e levas nos cornos. Talvez. Agora numa transição incrível, tu há cerca de 3 ou 4 anos, lembro-me de ver um espetáculo teu em que falavas... a fazer xixi aqui ao lado agora. Está sim senhor. Faz parte, quem pode, quem não pode, sacode. Deixa-me só interromper, Ricardo, guarda a tua pergunta. Nós vamos aproveitar que a senhora está a fazer xixi para fazer uma pausazinha nesta conversa, porque vamos ver o Luís Pinheiro a falar com o Rog, que tem novo som, e depois voltamos para falar com o Raminhos, portanto não saiam daí. E continuamos aqui na Praia do Matador com o António Raminhos. Agora, Raminhos, aqui numa transição incrível, a questão que eu te faço é, tu há cerca de 3 ou 4 anos, eu lembro-me que tinhas um espetáculo que eu fui ver pessoalmente, e tu falavas da morte da tua mãe, e eu lembro-me que era... Eu gostei. Agora vais dizer claro que gostaste. Eu não acho que não puxaria o assunto, não tivesse gostado. E eu lembro-me que achei interessante tu abordares um tema pesado com bastante humor. E, sinceramente, fiquei um bocadinho surpreendido com o resultado final. Agora, o que eu te pergunto é, ao longo da tua vida, se já sofreste com alguns problemas como ansiedade, como é que o humor tem sido para ti uma ferramenta? Opa, é simples. Olha, está aqui outra senhora a fazer xixi, sim, entretanto. Fazem muito na Ericeira. É normal. Acho que aqui é muito úrica esta praia. Os camões na Ericeira. Vocês nem imaginam o que a gente sofre aqui. Um habitante da Ericeira sofre o que um habitante do Algarve sofre. Estás a perceber no verão. Eu sei, as pedras que estão aqui são pessoas que têm problemas e deixam-nos cair, é verdade. Exato. Mas estava a dizer do... Opa, há uma coisa muito simples. No humor é assim, tu para fazeres comédia é preciso ter tragédia. Uma pessoa que tem uma vida impecável não tem nada para falar. Estás a perceber? Tipo, vai falar do quê? Uma vez eu ia comprar um carro e tinha dinheiro. E comprei o carro que eu sempre quis. Pronto. Não resulta bem porque não quebras a tensão, não é? Não, e porque não cria dilemas, não é? E obviamente eu acho que o humor é uma boa perspectiva de tu lidares com o que te acontece. E o que eu falava nesse espetáculo acerca da minha mãe, quando ela esteve nos cuidados paliativos, e a forma como eu pensava nas coisas, é real. É real, eu pensei mesmo naquilo, não foi tipo, como é que eu agora vou brincar sobre isto? Não, foram coisas que eu me lembrei e que fui anotando. De piadas, de ideias, coisas que aconteceram mesmo, conversas que tive com os psicólogos nos cuidados paliativos. E há outras bem piores que eu não tive coragem de pôr no espetáculo porque achei que já era mesmo muito dark, que eram cenas que se calhar só eu é que me ia rir. Mas tu podes fazer esse humor para ti, por exemplo, não precisas de o colocar num espetáculo, tu podes tirar esse peso das coisas só para ti, não é? Claro, e depois o resultado acaba por ser outro, que pode ser melhor ou pior, tal como esta frase podia ser outra frase qualquer, mas é que, porque imagina, é um tema, eu percebo o que estavas a dizer, só que, por exemplo, é um tema muito sensível, o tema da morte da mãe, que, claro que tu fizeste num espetáculo e as pessoas se calhar riram e tudo mais. Não critica, não faz. Exato, acaba por ser complicado, mas tu achas que, por exemplo, os comediantes bem-sucedidos, é o teu caso, começam com tragédia, depois começam a correr bem as coisas, depois tens filhas bonitas, bom casamento, boa casa, boa vida, como é que se faz? Mas é um bocado isso, como é que se faz para continuar a ter graça? Mas porquê é que achas que a minha vida não é menos difícil? Também não queria estar aqui a assumir que a tua vida não é difícil, mas vai melhorando, imagino eu. Vai melhorando umas coisas, noutras não, como tudo. Por exemplo, eu faço muitas piadas sobre a vida familiar porque a vida familiar é cheia de merda. É tão simples quanto isso. Figurativamente e literalmente também, não é? Sim, eu tenho uma filha de 5 anos que todas as noites vai parar à minha cama. Eu não durmo bem há não sei quantos anos que eu não tenho uma semana a dormir bem, estás a perceber? E isso destrói a cabeça de um gajo para o resto do dia. É tortura.
E como isso tens outros temas, tens os temas da escola, a pré-adolescência, seja o que for, não tens questões monetárias e eu, nesta altura já vivi muito melhor, já vivi muito pior, mas não tens essas questões de segurança, se calhar económica ou social, mas tens uma data de questões. Eu tenho um casamento já de 20 anos, mano. Já viste a merda que isso? Queres maior merda do que isso? E agora também, para quem estivesse muito bem na vida, felizmente houve esta pandemia, para nós também termos um bocadinho de tema, Olha, um bocadinho de assunto. Eu tenho um amigo meu psiquiatra que diz uma coisa muito curiosa, que é, ele diz que desde que começou a pandemia, no mundo, há dois tipos de pessoas. Há as pessoas que têm um problema e sabem que têm um problema, e vão procurar resolvê-lo, e as pessoas que têm um problema e que ainda não sabem que têm um problema. Portanto, toda a gente está com problemas. Toda a gente, é impossível, as pessoas, quem diz que tipo, estou espetacular, não, tudo, está incrível, meu, está incrível isto, está espetacular. Pá, provavelmente, não estou a dizer que seja uma pessoa desequilibrada, mas se calhar é uma pessoa que tem algumas questões para lidar e que ainda não as descobriu. Por acaso, achei graça porque tu falaste, e estavas a falar no amigo teu psiquiatra, tu no podcast já entrevistaste, ou seja, as duas vertentes, as pessoas que têm problemas com saúde mental e as pessoas que resolvem. Ou seja, como é que foi a experiência de ouvir os dois lados? Esse meu amigo psiquiatra, que é o Gustavo, ele está no podcast. E é um psiquiatra muito engraçado, ele tem 41, 40, acho que tem à volta dos 40. É um psiquiatra novo, da nova geração, é muito divertido, é um tipo muito divertido. E então desconstrói muito a história da psiquiatria, porque ainda tu tens uma data de temas em torno da psiquiatria. Estás a ver? Tu ainda tens a cena dos antidepressivos que viciam, da história de que viciam, o tipo de tratamentos que não funciona, que é o lobby da indústria farmacêutica, whatever. Pá, e então é muito engraçado tu perceberes que as coisas às vezes são mais... que nós é que complicamos as coisas. Olha, é como separares o holístico da ciência. É a mesma merda. Eu tenho amigos meus que são terapeutas holísticos ou trabalham com reiki ou com o que quer que seja e são os primeiros que, se for preciso, dizem assim, olha, tu deves continuar aqui, mas deves tomar medicação, ou que deves fazer isto ou aquilo. Quando tu tentas separar as coisas, isso é uma coisa do homem, não é algo que tenha que acontecer, isso é uma coisa mais de ego do que propriamente de outra coisa. Isto está a ficar muito profundo, esta merda. E é importante termos estas conversas, se por acaso estiverem a sentir alguma dificuldade aí em casa, procurem ajuda de profissionais, não é de pessoas aleatórias, é de profissionais, não tenham vergonha de pedir ajuda. Olha, isto é importante. Eu, por exemplo, por ter esses amigos que fazem, seja da astrologia ou da reiki ou whatever, a minha primeira preocupação é eu procuro fazer aquilo que funciona comigo. E isso implica eu ir ao psiquiatra, implica ir ao psicólogo, mas quando estou no psicólogo, por exemplo, eu cheguei a dizer ao psicólogo, olha, tenho uma amiga minha que trabalha estes temas, eu se calhar vou experimentar, e ele logo me diz se concorda ou não e se acha que poderá ter benefício ou não, e eu vou experimentar, ou seja, eu mantenho as minhas opções abertas, não me vou fechar, tipo, só tarô, vou fazer só tarô e pronto, e sei, pá, não, tu consegues juntar as duas coisas e olha, é como muitos psicólogos e psiquiatras dizem, se funciona para ti, bom, mas é preciso terem consciência que funciona. Qual é que é o teu signo, Raminhos? Olha, caranguejo. Sou caranguejo, por acaso, tu és o quê? Tu és o quê? Eu sou Sagitário. Não sei o que é que isso quer dizer. Tu és quê? Eu sou virgem, pá. E de signo? Por acaso, curiosamente, o meu apelido, às vezes brincavam comigo quando disse que ia te entrevistar, porque o meu apelido é Maria, é o último nome, e na minha terra chamam todos Maria. Se és à procura de uma quarta, quinta Maria... Se fosse rapaz era João Maria. Ok. Não, eu por acaso sou Ricardo, era para ser António, curiosamente. O teu último nome é Maria? É mesmo o último nome, de família, Maria. A minha tia é Maria. Ou seja, durante muitos anos fui Virgem Maria. Virgem Maria. Eu sou da Diocese de Leiria Fátima. Agora, se calhar, quebrando esta onda de egocentrismo da minha parte, o que eu te pergunto é, tu estás aqui, de certo modo, a dar a cara, certo modo não, estás a dar a cara por um tema importante, tu costumas receber muitas mensagens de pessoal que às vezes, por seres uma figura pública, procura ajuda e desabafa contigo. Como é que tu lidas com essas situações? A primeira coisa que eu digo é que não sou psicólogo. E não é naquela, olha, não me chateias a cabeça que eu não sou psicólogo. Não, eu digo, olha, não sou psicólogo, eu acho que tens que... Tenta falar um bocadinho e dou muitas vezes contactos de instituições que conheço ou às vezes até só de páginas de Instagram de pessoas que eu sei que têm terapeutas que podem ajudar de alguma maneira,
tenta encaminhar de alguma forma. Mas, olha, já recebi tudo, já recebi mails de mães desesperadas com filhos já de 20 e tal anos, que estão num processo obsessivo e que não conseguem sair dali, e muitas vezes, às vezes aquilo que eu até aconselho é que a própria mãe vá ao psicólogo, porque tem que estar ela bem resolvida para conseguir ajudar um filho, não é? Eu tento sempre encaminhar e, sobretudo, desmistificar esse tema que a Luana estava a falar, que é o tema da ajuda, meu. Se uma pessoa precisa de ajuda, as pessoas existem por alguma razão. Tu, se vais ao dentista, se tens os dentes podres, não ficas naquela. Aí, fogo, agora não vou ao dentista, que anda má onda. Vergonha. Que vergonha ir ao dentista. Meu, vais. Quando um gajo vai ao dentista, tem que ir ao dentista, vai ao dentista. Se tu tens uma dor tens um problema no joelho, tu vais ao ortopedista. O cérebro é um órgão. Tu não és o teu cérebro, tu não és. As pessoas baralham muito o cérebro com a personalidade. E o cérebro é um instrumento, é a centralina do carro, estás a perceber? É a mesma merda. Portanto, é um órgão, e se o órgão às vezes está desequilibrado, precisa de alguém que dê um ajustezinho. Com este pensamento incrível, fazemos uma pausazinha para ver uma entrevista de um gatão com o Diogo Valente, por sinal sou eu, mas podia ser outra pessoa qualquer, eu diria. Um gatão, acho que sou eu, tenho essa característica, sou grande, tenho bigodes. Claro, às vezes lambo. E então agora vamos a uma entrevista de Ricardo Faria com Diogo Valente, que nos vai falar da sua nova marca e dos lados saudáveis que anda a produzir. Espero que gostem. E estamos de volta depois desta excelente entrevista do Ricardo com o Diogo Valente, que eu acho que vocês reconheceram. Opa. Portanto, vão provar os lados dele. Nós estávamos aqui a falar um bocadinho de saúde mental, do podcast também. Por que não se chama o D-Ice? Pois era mais interessante. D-Ice. Se nos estás a ver, D-Ice Cream. Pronto. Lá está feito. Nós devíamos ser consultor. Bom, enfim. Estávamos a falar um bocadinho de saúde mental e do podcast e eu queria te perguntar, houve a quarentena, tu dizes que as pessoas todas têm problemas, sabem, não sabem. Como é que foi para ti lidares com, tu fazes stand-up, trabalhas para o público e de repente não há público, acaba tudo, tens 3 filhas em casa, tens um casamento, gente para casas alimentar, para pagar. É tudo complicado. Será que, na verdade, tu criaste este podcast para fugir um bocadinho de casa? Não, porque lá está, eu gravo tudo seguido, então também não fujo muito tempo. O espetáculo sim, era para fugir de casa. Isso, os espetáculos eu fazia porque é aquela desculpa para um gajo estar menos tempo em casa. Eu tenho que trabalhar. Tenho que passar 3 semanas, vou fazer um espetáculo a Vila do Conde, mas tenho que estar lá 3 semanas para me concentrar nisto do artista. Sim, é normal, Vila do Conde é uma coisa que exige muito o artista, é verdade. Muito, incrível Vila do Conde. Eu, por acaso, a pandemia não vivi assim, sabes, não fiquei... Como a minha cabeça, eu lido muito com obsessões, coisas que para a maior parte das pessoas se calhar não fazem tanto sentido. Então quando acontece alguma coisa real, palpável, eu sou muito pragmático, eu consigo lidar bem, mas prefiro depois estar a pensar em coisas que acho que atropelei alguém ou que se não fizer isto 3 vezes vai morrer uma pessoa na Coreia do Sul, percebes? Estou a perceber. E então, mas quando é a realidade em si, eu consigo lidar... Vou dizer adeus. Fica mal. Eu consigo lidar bem. Então acho que foi minimamente tranquilo. Agora com a pandemia a passar, começam a voltar as minhas próprias obsessões. Mas houve ali uma altura que em casa, sim, 5 pessoas, aquilo era o Big Brother. Esquece-me, era. E num confessionário também? Sim, sabes, é 24 sobre 24. Só quem está lá dentro Só quem está lá dentro é que sabe. Mas era mesmo, era puxado, meu, porque eu cheguei a ver... É uma experiência social do caraças, porque eu comecei a ver as miúdas elas próprias a discutirem umas com as outras. Porque começam a ficar tão cansadas de estar ali, naquele registro, que começam a discutir um cão. E sem grande coisa a acontecer, não é? E sem grande coisa a acontecer. E nesta nota queria só dizer que mais vale então verem o Quem Quer Namorar com o Agricultor do que o Big Brother, porque acontecem mais coisas. Ou então mais pandemias, para termos... Não reality show chamado mesmo pandemia. Pandemia, e de repente lançamos um vírus e o último, não sei bem. Já há muitos reality shows com vírus lá dentro, mas também agora a questão que eu te colocava era, tu estás a usar de certo modo uma arte que tu fazes, que é o humor, para falar destes temas. Há algum artista ou autor ou escritor que te inspirou na forma como usa a arte para falar disto, da saúde mental? Da saúde mental, eu acho que
que é sobretudo aquilo que estávamos a falar de ser genuíno. E isso tu vês em vários comediantes, sobretudo, e que começam a abordar temas que para eles são importantes. E eu percebi isso, mas isso é uma coisa que eu acho que tu, quando começas a fazer stand-up, obviamente no início, por exemplo, identificas-te muito com alguém e tentas de alguma forma fazer um estilo parecido, ou de piadas, ou o que quer que seja, porque é uma coisa que tu gostas, mas depois começas a ganhar o teu estilo, não é? A tua maneira de ser. E eu acho que é sobretudo isso, é ser genuíno, e tu vês muitos comediantes e artistas que funcionam nesse registro. E funciona bem. Eu acho que basicamente é isso, e não é ser artista. Eu acho que quanto mais genuínos todos nós formos, as coisas ficam muito mais fáceis. E falar do que conhecemos também. Sim, sobretudo isso. Sobretudo isso. Olha, Raminhos, muito obrigada por teres estado connosco. Antes de terminar, queria vocês é que tiveram comigo. Também é verdade. Este programa vai dar daqui a mais ou menos 3 semanas. Portanto, que convidados é que podemos contar depois disso? Ok. Para estar... não sei. Não sabes ainda? Não sei, mas posso dizer isso do meu livro. Que acabou, diz do teu livro. Somos Todos Estranhos, até percebermos que isso é normal. Que é um livro sobre a minha história com as questões de saúde mental e de conhecimento, sobretudo. E eu acho que é um livro que muita gente, de alguma maneira, se pode identificar. Até em episódios pelos quais eu passei, que eu sei que eu próprio me identifiquei com outras pessoas, mais tarde, e às vezes processos mentais. Okay. Portanto, e é tudo verdade. Tudo o que eu digo lá é real. Boa, portanto comprem, eu fiquei curiosa com os episódios. Se não quiserem o meu, comprem o do Gustavo Santos. Não comprem esse. Bom, Raminhos, muito obrigada por teres vindo. Ricardo, obrigada por teres estado aqui connosco. Obrigada a mim também. Obrigado por todos os motivos e mais alguns. E agora vamos, acho eu, para o fecho.